os crentes são muito abençoados por Deus, pois eles têm promessa e servem àquele que fez a promessa. Esse é o estudo de número 998 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vinda a mais este estudo, e só faltam 2 estudos para chegarmos no estudo de número 1000. Glória a Deus! Vamos ver sobre esse assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que a nossa fé e a nossa esperança devem estar totalmente no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é digno de toda a confiança. Vamos ao nosso tema. Temos promessas de Deus e esse fato nos dá esperança. Nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 23, que diz: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. O nosso Deus é Deus de promessa, Ele é fiel no cumprimento delas, mas infelizmente muitos estão perdendo a esperança, perdem a paciência em esperar o cumprimento das promessas. Sabe por quê? Por não ser no momento que elas acham que deveriam receber a promessa, que deveriam viver o cumprimento da promessa. Essas pessoas se esquecem que Deus tem um tempo certo para tudo, inclusive para cumprir as suas promessas na vida de seus filhos. Isaías capítulo 30, verso 18 diz: contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, porque o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Então nós devemos entender que devemos esperar no tempo do Senhor, porque o Senhor é justo, o Senhor é reto, o Senhor é bom, o Senhor, Ele é misericordioso, e toda promessa, a Bíblia fala que Ele fez, Ele cumpre. Tiago, ele nos ensina que nós devemos ser perseverantes, e ele nos mostra o exemplo de Jó. Vamos ver em Tiago capítulo 5, verso 11, que diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Nós não sabemos quanto tempo durou a prova de Jó, quanto tempo ele suportou, mas uma coisa nós sabemos, que o fim de Jó foi melhor do que o início. Jó capítulo 42, o verso 12, o verso 13 diz: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Jó, durante a provação, durante o sofrimento, ele teve atitudes que nós precisamos observar. Ele adorou o Senhor, ele orou, ele conversou com o Senhor. Algumas vezes ele até ficou indignado, mas ele esteve ao lado do Senhor o tempo todo. Ele não guardou mágoa daquelas pessoas que o acusou. Ele orou por eles e foi grandemente abençoado, e ele teve o cativeiro virado por Deus. Vamos nos lembrar de Davi. O rei Davi nos ensina que nós devemos esperar no Senhor, porque ele esperou, e a Bíblia ainda fala que ele esperou pacientemente e confiantemente. Ele decidiu fazer a vontade de Deus, mesmo durante as lutas, durante as
provas, durante as perseguições, durante as dificuldades que ele enfrentou. Salmo 37, verso 34 diz: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Davi então está nos ensinando: espere no Senhor e não deixe de seguir a vontade dele, porque a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. Ele sabe de todas as coisas. O autor da carta de Hebreus, ele nos ensina que o nosso Deus, ele é fiel, conforme nós vimos no nosso texto base. Vamos relembrar? Hebreus capítulo 10, verso 23 diz: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque quem fez a promessa é fiel. Nós não devemos duvidar da fidelidade de Deus, mas nós devemos manter inabalável a nossa esperança, assim como Davi perseverou em fazer a vontade do Senhor. Nós devemos perseverar, nós devemos andar com Ele, com o nosso Senhor, assim como fez Jó durante a provação. E o autor de Hebreus ainda nos ensina que nós devemos nos aproximar do nosso Senhor, mas com sinceridade e fé. Hebreus capítulo 10, verso 22 diz: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Mas infelizmente muitos querem viver o imediatismo e querem colocar Deus no já, no momento, no hoje, no agora. Mas Deus, Ele tem o tempo dele, e o tempo dele é certo para agir, porque o tempo dele é perfeito. E o autor de Hebreus ainda nos ensina que nós devemos ser perseverantes. Hebreus capítulo 10, verso 36: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança. Então olha o que o autor de Hebreus está falando: nós necessitamos de perseverança. E ele ainda continua falando: a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Nós temos promessas maiores do que as promessas aqui na vida terrena, promessas que nós podemos desfrutar aqui na terra, as promessas da vinda do nosso amado Mestre Jesus, as promessas da vida eterna, as promessas para uma vida futura. Isso sim é o que nos dá motivo de esperança, motivo para perseverarmos, e nós podemos viver nessa expectativa, a expectativa de encontrar o nosso Mestre, o nosso Senhor nos ares, certos da fidelidade dele. Nós vivemos aqui para fazermos a vontade dele, mesmo que não seja a nossa vontade, porque eu não posso me esquecer que o nosso Deus, Ele tem vontade boa, perfeita e agradável, e nós devemos viver assim como agrada ao Senhor, renunciando a nós mesmos, renunciando aos nossos desejos, e devemos permanecer perseverantes e firmados nele, firmados na palavra. Muitas promessas de Deus para nós aqui na terra já se cumpriram. Eu tive várias promessas que Deus fez e já se cumpriu. Por quê? Porque Deus é fiel. Mas eu ainda tenho promessas para se cumprir aqui na terra, assim como eu sei que você tem também. Mas o meu foco, o seu foco, não são nas promessas que se cumprirão aqui na terra, são as promessas para a vida eterna, porque tudo aqui é passageiro e nós podemos viver em comunhão com o nosso Senhor. Como Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, Deus
é fiel, por meio do qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, poder caminhar, poder viver, poder compartilhar do nosso Senhor, da presença do nosso Senhor, é maravilhoso. E o nosso Deus, Ele realmente é fiel, Ele é digno de confiança. Nós devemos agir como Davi, não podemos vacilar na fé, não podemos vacilar na esperança, não podemos vacilar na confiança, enquanto nós estamos aguardando o cumprimento das promessas do Senhor. Salmo 26, verso 1 diz: ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade tenho caminhado pela vida fora e não vacilei em minha confiança no Senhor. E você? Você tem vacilado? Você tem deixado a incredulidade dominar o teu coração, dominar os teus pensamentos? Nós precisamos viver uma vida de integridade, de retidão. Precisamos viver na presença do nosso Senhor. E o autor de Hebreus, ele nos ensina que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel. Hebreus capítulo 3, verso 6 diz: Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós, isto é, olha aí que importante você ver essa parte do versículo: se retivermos com fé e perseverança, a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Nós precisamos estar atentos e alerta, pois não podemos deixar a incredulidade dominar o nosso coração. Nós devemos reter, ou seja, nós devemos manter a perseverança, a coragem e a esperança. Nós devemos estar olhando para o nosso alvo. O nosso alvo, ele é Jesus. Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas, o que ele fez? Ele pediu para andar também, e ele recebeu a permissão de Jesus. Enquanto Pedro estava caminhando sobre as águas, ele estava olhando para Jesus, ele se mantinha firme. Mas quando Pedro tirou o foco dele, que deveria estar em Jesus, ele começou a olhar a força do vento. Você se lembra o que aconteceu? Vamos conferir? Mateus capítulo 14, o verso 29 e o verso 30, que diz: então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Pedro, enquanto olhava para Jesus, enquanto Pedro andava na direção de Jesus, ele prosseguia, ele andava, ele vivenciava aquele milagre de andar sobre as águas. Mas quando ele tirou o foco dele de Jesus e começou a olhar a força do vento, a sentir a força do vento, o que aconteceu? Ele teve medo e ele afundou. Isso nos ensina que não podemos olhar as circunstâncias, não podemos olhar a tribulação, não podemos olhar a força das lutas. Por quê? Porque certamente virá o medo, virá a dúvida, virá a incredulidade, e nós corremos o risco do quê? De naufragarmos na fé, pois não estaremos agradando e obedecendo ao nosso Deus. Precisamos nos lembrar que nós temos muitas promessas de Deus para nós, mas o nosso foco principal tem que ser nas promessas celestiais, que são bênçãos e bênçãos eternas. Vamos nos lembrar de algumas promessas celestiais, promessas eternas que o Senhor nos fez. A primeira promessa que é importante você se lembrar, que tudo aqui é passageiro, mas o Senhor nos dá promessa de vida eterna. Apocalipse capítulo 2, o verso 7 diz:
quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Olha só, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A quem perseverar em seguir e em servir ao Senhor, esse será vencedor. E esse terá o direito de comer da árvore da vida e terá a vida eterna com o nosso Deus. Pedro, ele ensina que será uma vida eterna de glória, aleluias. 1 Pedro capítulo 5, verso 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo, olha que tremendo, vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. É o nosso Senhor que nos fortalece, que nos fortifica, que nos confirma, que nos aperfeiçoa. Mas para isso, precisamos estar caminhando com Ele. Vamos ver outra promessa, a promessa de reinarmos com Ele. Apocalipse capítulo 2, o verso 25 ao verso 27 diz: tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Olha aqui, ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de barro. Nós reinaremos com Ele e nós teremos autoridade sobre as nações. Mas infelizmente, muitas pessoas trocam a Cristo para desfrutarem dos prazeres carnais e muitos negam a Cristo com suas ações. Muitas pessoas não estão focando nas promessas eternas, mas somente nas promessas terrenas. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 11, verso 12 diz: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Tem outra versão que diz que se sofremos com Ele, reinaremos. É necessário perseverarmos até o fim. A última promessa que nós vamos ver nesse estudo é a promessa de reconhecimento diante de Deus e diante dos anjos. Apocalipse capítulo 3, o verso 4 e o verso 5 diz: contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Promessas feitas ao vencedor. Aqueles que caminharam com o Senhor aqui na terra tem promessa de caminhar com Ele eternamente, com vestes brancas, e ter o nome reconhecido diante de Deus e diante dos anjos. Eu vou concluir. Eu citei somente 3 promessas eternas, mas na Bíblia tem muitas outras, na palavra de Deus tem muitas outras para podermos conferir. Só que é necessário nós perseverarmos, nós não nos contaminarmos com este mundo, nós vivermos uma vida em comunhão, andando com nosso Senhor, em santidade com nosso Senhor. Vale a pena ir até o fim, vale a pena perseverarmos, pois ao vencedor Deus tem promessas, Deus tem recompensas eternas.
Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu ainda aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso e maravilhoso Mestre Jesus continue te abençoando hoje e sempre. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.